Após um longo período de férias, voltamos na Bolívia, né? Após, enfim, esse período aí de episódios que vieram pra gente divulgar alguns livros, trazer algumas outras discussões, a gente volta pra falar sobre aquilo que une os tempos passados e a revolução que a gente trabalhou no episódio anterior sobre a Bolívia e conectar com as lutas que acontecem hoje, né? A luta indígena, a luta antineoliberal no centro desse processo, servindo de base para a gente ir para o debate sobre revolução e hegemonia, né? E, enfim, se tudo der certo, tá nos planos aí da gente trazer, inclusive, pessoas de coletivos da Bolívia para trocar uma ideia, tá? Não vou garantir, mas assim, eu espero que até o lançamento desse episódio tenha resolvido essa questão. Bom, por hora, a gente vai ficar com o último capítulo do livro A Revolução Boliviana, de Everaldo de Oliveira de Andrade, pela editora Unesp, né, daquela coleção Revoluções, e com o livro América Latina na Encruzilhada, sobre lawfare, golpes, luta de classes pela autonomia literária, e mais especificamente com o capítulo Bolívia há 12 anos do processo de mudança, desafios, apostas e riscos, de Rebeca Peralta Marinhelarena. Bom, galera, como vocês sabem, né, a gente teve esse período aí de férias e tudo, então eu tô aqui passando pra lembrar vocês, mano, de seguirem a gente nas redes sociais, @morcego_, Marcos_, pra acompanhar tudo que tiver rolando. Esse episódio tá sendo gravado em 2023, né, mas vai ser lançado em 2024, então a gente provavelmente já vai estar com um novo cronograma, com outras coisas, a gente vai estar de volta com as lives, então é muito importante aí que vocês acompanhem tudo isso, e pra ficar atento com tudo, é só seguir lá, tá? Lembrando, os links das inscrições vão estar tudo cheio de coisa. Não esquece de ouvir nossos episódios do podcast, tá? Ouve os outros episódios aí. Só nesse um mês e meio aí a gente vai conseguir lançar a gente vai ter conseguido lançar 8 episódios, o que é, enfim, muito importante pra gente, tá? E também, é claro, acompanha as lives, fortalece o projeto. Quiser apoiar financeiramente, tem nosso apoio coletivo, apoia.se/caverna-morcego, nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com. Também queria lembrar aí que a gente tem cupom de desconto na autonomia literária. Eu vou pedir pra galera reativar a hashtag morcego na autonomia, tá? Que garante 20%. Bora lá então. Esse último capítulo do livro A Revolução Boliviana, né? Esse da editora Unesp, ele ficou pra esse episódio. Ficou separado de todo o resto do livro. E eu vou começar explicando o motivo disso. A conclusão, né, que é esse último capítulo, tem como nome Luta de Classes, Indigenismo e Neoliberalismo. E nesse capítulo que temos a conexão do debate da Revolução de 52 e a sua conexão com a luta que acontece ainda hoje naquele país. Aqui a gente vai ter um elo de ligação dos acontecimentos históricos, ou seja, a gente não precisa trazer as coisas do zero, né, então reconstruir toda a questão da Revolução, e a gente também não corre o risco de pular o processo, né, de comer parte dele e aparecer tipo assim, como se a galera já tivesse resolvido tudo. Então, após 1971, mesmo com a ditadura de Hugo Banzer, a herança revolucionária continuava, principalmente com os fortalecimentos da esquerda e da COB, que era aquela Comissão Geral dos Trabalhadores, né? Mesmo com a forte repressão, novos movimentos inspirados no indigenismo passariam a ocupar um lugar excepcional nas ações de resistência democrática, fincando raízes e referências para a história futura. As forças do sindicalismo camponês se voltavam ao indigenismo como ideologia e resistência, contando com o Manifesto Tiahuanacu, publicado em julho de 73. Ali era exposta meio que toda a exploração econômica, mas também a opressão cultural, política e social aos povos indígenas, inclusive citando a questão do genocídio cultural. Surge, em 1975, na clandestinidade, a Federação Camponesa Tupac Katari, em homenagem àquele líder indígena Aymara que enfrentou os espanhóis. Sendo os primeiros a se contrapor ao regime ditatorial, em 78 consegue a realização da Confederação Nacional dos Trabalhadores Camponeses da Bolívia, Tupac Katari, após a luta pelas liberdades sindicais e de 1.300 pessoas fazerem greve de fome. Um ano depois, Genaro Flores seria eleito presidente de uma confederação camponesa dentro da COB. Então os movimentos começam a ser articulados, né? Lembra que a COB ela tinha esse papel de ser um aglutinador? Exatamente o que vai acontecer com essa confederação dos trabalhadores camponeses da Bolívia, Tupac Katari, né? Eles vão entrar com frentes ali.
Vai existir, é claro, um tensionamento entre os povos indígenas, que faz as críticas à esquerda e não aceita a Aliança Operária Camponesa, mas também aqueles que afirmam que a luta com o componente étnico mais atrapalharia do que fortaleceria a posição do enfrentamento anticapitalista. Bom, vocês sabem a nossa posição aqui, né? Eu trouxe recentemente um episódio, uma parte do livro do texto da Lélia Gonzalez, daquele onde ela fala, né? Nem negro vota em negro, nem mulher vota em mulher, trabalhador vota em trabalhador, onde ela retrata um pouco de como essa lógica classista ela vem para suportar também essas lógicas, essas lutas antiopressivas, né? Até porque estão no componente da estrutura da sociedade, então você vai trabalhar junto, enfim. Para quem quiser ler um pouco mais, a gente trabalhou com a Angela Davis, com o Clóvis Moura, lá no nosso podcast e no nosso YouTube, vocês vão entender um pouco melhor. Esses episódios de férias, inclusive, acho que ajudam a unir isso. O governo de Buzzer terminou em 9 de julho de 78, com eleições fraudadas e muitas irregularidades. Hernán Siles Suazo voltaria ao poder pela União Democrática e Popular, UDP, mas seu oponente, Juan Pereda, da União Nacionalista del Pueblo, UNP, pediu e conseguiu que anulassem essa eleição. Os golpes continuam lá na Bolívia. O próprio Buzzer não aceitava a vitória de Suazo e então, 20 de agosto, Pereda assumiu. Mais uma época de instabilidade chegava. Entre 78 e 1978 e 19 de outubro de 1982 foram 9 períodos presidenciais. Em maio de 79 acontece o 5º Congresso da COB. Em 1980, o 18º Congresso da FST-MB, que culminavam na formação da CONADE, o Comitê Nacional de Defensa da Democracia. Com isso, a COB passa a participar dos processos eleitorais para evitar os golpes. Bom, eu não vou falar totalmente dessa questão das trocas presidenciais, porque é isso, a gente já passou por vários golpes nos episódios anteriores, tá? Então aqui é só um resumo do resumo. Novas eleições são chamadas para 29 de junho de 1980, com a vitória da chapa Hernán Siles Suazo e de Paz Zamora, com a UDP então ganhando. Mas, nem um mês depois, em 17 de julho, o general Garcia Meza desfechou um dos mais brutais golpes de Estado na América Latina, com inclusive invasão da sede da COB em La Paz e grupos paramilitares eliminando militantes e dirigentes, inclusive na frente de pessoas que não eram lideranças, buscando então espalhar o terror. Bom, galera, a gente já trabalhou muito sobre isso, mas a gente trouxe algumas referências que vão estar lá no nosso texto disponível no Drive, tá? É só você ir lá, esse daqui é a temporada 3, episódio 6, e vai estar essa descriçãozinha. As medidas eram aprendidas com militares argentinos e chilenos, principalmente naquela experiência de Augusto Pinochet. Olha o Chile vindo aí pro debate, hein? Que, inclusive, é o próximo país que a gente vai analisar. Essa forma militar buscava espalhar o terror e acabar com as bases sindicais, acompanhada de uma crise econômica forte, algo muito semelhante ao que acontecia em El Salvador e que a gente já trabalhou aqui na caverna. Após 2 anos de ditadura, finalmente, Hernán Siles Suazo era empossado, aos 30 anos da Revolução de 52. Um governo que durou até 1985, quando Víctor Paz Estenssoro, aquele antigão, assumiu a presidência pela 4ª vez. Mas, diferente do processo 52, quando no governo do Víctor houve nacionalização das mineradoras, agora o MNR se alinhava ao neoliberalismo de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, precisando, portanto, desmontar as forças políticas da esquerda. Então o MNR, que já era liberal o suficiente, apesar de se dizer nacionalista revolucionário, agora vira neoliberal até a medula óssea. Em agosto de 86 é assinado o alinhamento com o FMI. Imediatamente o país entrou em recessão econômica e retomou o desemprego em massa. A guerra foi assinada junto com esse alinhamento. Paz Estenssoro declarou estado de sítio e prendeu mais de 150 dirigentes sindicais, além de várias expulsões do país. Os mineiros até tentaram lutar, convocaram uma greve geral, mas antes mesmo de se reunirem em La Paz, foram parados pelo exército. A resistência tentava se articular, principalmente na luta indígena e na luta camponesa. O desemprego, a desorganização dos setores econômicos, o aumento do narcotráfico e a corrupção generalizada avançavam em todo o país. As privatizações ganhavam força com a derrota momentânea da COB. Até 1997, eram os partidos moderados da burguesia que alternavam esse poder. Era a democracia que excluía pobres, marginalizados, indígenas e operários. O crescimento dos plantadores de coca, desde 85, assumindo uma posição central, marcam a reorganização de setores oprimidos e movimentos estudantis, com a presença frequente da esquerda católica. Em junho de 91, os cocaleiros organizam a Marcha da Dignidade e da Soberania à sede do governo em La Paz. Em 1994, articula-se a Esquerda Unida, mediante um instrumento político criado pelos cocaleiros e conhecido como Assembleia para a Soberania dos Povos, que em 95 já tem maioria eleita lá em Cochabamba.
O partido, o movimento ao socialismo, mas vem desse grupo, com Álvaro Garcia Linera sendo um grande nome e se opondo ao tradicionalismo de partidos políticos de esquerda. Em 97, a ASP, Assembleia para a Soberania dos Povos, consegue conquistar pela primeira vez 4 cadeiras no parlamento. E Evo Morales obtém 70% dos votos da sua região. Ele ainda não é eleito, mas já se destaca, né? E aí, o governo entre 93 e 97 era de Sanches de Lozada, que havia sido ministro da Economia de Paz Extensor em 85 e aprofundava o neoliberalismo. Então são feitas 7 leis, circulando a questão das terras, da reforma educacional, de hidrocarbonetos, voltadas para privatização e contra os setores da esquerda. Em 1990, a lei dos hidrocarbonetos tinha se iniciado, mas ainda era um regime de parcerias privadas, né, aquela parceria público-privada. O que era ainda insuficiente para aquele governo, que em 1996 aprova uma nova lei. O Estado continuava com a propriedade, mas, sobre as fontes e reservas de gás, cedia o controle às empresas contratadas. Era literalmente inconstitucional, tinha apoio dos Estados Unidos e mais uma vez essa é a democracia que se expõe, né? Após ele, quem é eleito? O ex-ditador Hugo Banzer, com o programa Coca Zero e uma repressão total apoiada pelo governo norte-americano contra os plantadores de coca. Em 1999, o cocaleiro Evo Morales se tornou o alvo de críticas e ataques, como o incitador daquele estado de violência. Mas a resistência popular toma frente e vence a chamada Guerra da Água em Cochabamba. A gente gravou um episódiozinho lá no Rios, tá no YouTube também, tá? Que se chama Manifesto contra a Privatização, onde a gente alia a discussão sobre a Sabesp hoje em São Paulo com a questão da luta na Bolívia, tá? Surge, portanto, um novo ciclo. As esquerdas se reorganizam, dos camponeses aos professores, aos operários e indígenas. Em 2002, o MAS e Evo Morales avançam, com 20,94% dos votos, mas ainda perdendo para o MNR com 22,46% dos votos. Uma eleição totalmente acirrada. Entra Gonzalo Sánchez de Lozada, mais uma vez, do MNR, chamado de gringo pela população e seguindo o neoliberalismo. Então, em 20 de setembro de 2003, muita gente, mais de 500 mil pessoas, se manifestam em todo o país contra o projeto de exportação das fontes naturais pelo Chile, episódio conhecido como Guerra do Gás. Toda a esquerda se junta, as forças políticas, movimentos sociais e sindicatos, o MAS ainda numa posição recuada de negociações. Mas, em outubro de 2003, o exército enfrenta camponeses, indígenas, membros do sindicalismo da COB, desempregados e excluídos de todo tipo. Surge um duplo poder, principalmente nos bairros, e com enfrentamento direto contra as forças armadas. As mobilizações de fevereiro e outubro de 2003 mostram a rápida decomposição do aparato estatal. O presidente Goni, que é gringo, renuncia no dia 17 de outubro. Quem assume é Carlos Messa. Recebe o apoio crítico de Evo Morales e do MAS, que questionam a validade da greve geral convocada pela COB, pedindo a revisão do processo e que aconteça uma nova lei dos hidrocarbonetos. Então o MAS ainda tinha uma posição extremamente recuada, tá? Mas ocorre o referendo popular, em 2004, em que a população quase que na totalidade pedia a nacionalização e a soberania do Estado boliviano. Carlos Messa manipula os resultados e taxa mais, ao invés de nacionalizar. Como resposta, as cidades são tomadas. La Paz é sitiada, o governo é paralisado logo no começo de 2005. Com a forte pressão, Mesa renuncia em 9 de junho de 2005 e quem assume é o presidente da Suprema Corte até as eleições de dezembro. A luta por uma Assembleia Popular Nacional retorna ao debate pela COB, buscando uma constituinte para 2006. Mas a eleição de Evo Morales parecia ser uma saída em meio aos ruídos das encruzilhadas norte-americanas. O artigo de Rebeca Peralta, no livro América Latina Encruzilhada, tem por objetivo analisar a experiência a partir do governo Evo Morales, ou seja, o que estava na sua tomada de poder de 2006 e como isso se desenvolve. Com o crescente processo de privatização que acontecia na virada para os anos 2000, a desigualdade estava aumentando, deixando as maiorias indígenas numa situação de pobreza e vulnerabilidade maiúsculas. Esse processo, conhecido, é chamado de terapia de choque, junto com o Consenso de Washington, que foram organizados principalmente pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. A terapia de choque foi a metodologia de intervenção do economista norte-americano Jeffrey Sachs, aplicada na Bolívia na década de 80. É aquela fórmula neoliberal de privatização, reforma tributária, empréstimos internacionais que surgem como uma solução, mas o país entra em dívida, eles cobram e o país começa a afundar e tem que aceitar todos os projetos políticos do imperialismo. Mas o povo havia se forjado na luta. Os movimentos sociais, principalmente os movimentos indígenas, foram protagonismo do ciclo de lutas e resistências contra o modelo neoliberal. Eles conformaram a força social que levaria Evo Morales à presidência do país no ano 2005.
Em 2018, a Bolívia, em seu 4º ano consecutivo, liderou o crescimento econômico na América Latina, além de ser o que mais avançou no combate à desigualdade. O primeiro ponto levantado pela autora é justamente do sujeito político. Obviamente, nações e povos indígenas originários camponeses que se erguem, no ano de 2009, a partir de uma dimensão jurídica de direitos coletivos, com a nova Constituição Política do Estado. Mas também ao sujeito político que emerge no ciclo de lutas contra o neoliberalismo, já que a conceitualização jurídica não dilui a dimensão política anterior de um sujeito múltiplo, diverso, de forte vínculo com o mundo indígena, camponês, popular e sindical. As tradições indígenas colocaram as nações coletivas no rumo do bem comum. Portanto, a autora opta por iniciar nessa discussão sobre quem é o sujeito político da Bolívia. Quem compõe a força social que consegue romper com a dimensão jurídica do Estado, consegue ao mesmo tempo ser aceito nisso, né? Porque existe uma nova Constituição e tudo isso, mas também é uma força social que não é uma força institucionalizada, mas é uma força que corre por fora como sujeitos políticos. As transformações na Bolívia avançaram, em primeira instância, em reação ao programa neoliberal, capitalista e ainda colonial, mas também instalaram novas formas do político e modificaram relações econômicas e sociais que têm impactado positivamente na vida cotidiana das minorias sociais. Começando pelas medidas políticas para diminuir a pobreza e a desigualdade, junto com a nacionalização, principalmente dos hidrocarbonetos, era possível reverter a atenção para programas econômicos e sociais. Então, sem saber como essa situação ficou exatamente após o golpe de 2009, tá? Então eu vou estar falando de antes disso. O governo de Evo Morales se propôs a uma agenda que busca garantir a universalização do direito à saúde, educação e alimentação, além da provisão universal de serviços como água, eletricidade, saneamento básico, comunicação, com ênfase na população rural. Com a Mãe Terra atravessando todas as pautas, ao se falar sobre soberania tecnológica, financeira e científica, um caminho é estabelecido ao pensar a questão produtiva e também a própria industrialização. Busca-se, portanto, dar aquele incrível passo de desmercantilização da natureza. Uma aposta pela vida no meio de uma crise que tem sido caracterizada por distintos intelectuais, como crise civilizatória, crise múltipla, crise estrutural do sistema, crise integral civilizacional e multidimensional, como apresenta Tilly Boron, ou ainda crise sistêmica, como diz Daniel Benside. Os limites do Estado capitalista já foram várias vezes expostos aqui. Então, na medida de resolver o que poderia ser feito institucionalmente, houve um redesenho e uma outra institucionalidade. Então, desde o mínimo que a instituição já foi redesenhada. Surgiram vice-ministérios de coordenação com movimentos sociais e sociedade civil, justiça indígena, originária camponesa, COC desenvolvimento integral, descolonização e medicina tradicional e interculturalidade. Com forte presença indígena e camponesa, é a reconstrução do que é o Estado. Álvaro Garcia Lineira vai chamar isso de invasão social sobre o Estado, que já é um aprofundamento maior do que o que a democracia liberal gosta e permite, e já abrindo espaços para se propor elementos que conseguem alterar tudo isso. Também são formadas cúpulas e gabinetes sociais, espaços onde presidente, vice-presidente, gabinete ministerial e organizações sociais indígenas estabelecem acordos sobre determinados aspectos de políticas públicas e gestão. Não se crê aqui que a presença de pessoas trabalhadoras, indígenas, camponesas em vagas institucionais necessariamente implicam em revolução. Mas a gente olha como isso pode dirigir os recursos econômicos e humanos do Estado para políticas focadas na redução das desigualdades de classe, gênero e raça e consegue potencializar a ampliação dos direitos das minorias. Também cabe pontuar que a partir do governo do Evo Morales, não só houve um aumento de pessoas indígenas nesses cargos, mas, de forma ainda mais importante, fortaleceu-se a democracia comunitária, já que os povos indígenas exerceram seus usos e costumes para eleger seus representantes perante a Assembleia Legislativa Plurinacional. Continuando no mesmo livro, a gente vai abordar um pouco a questão da paridade, né? A gente começa da paridade, na verdade, para discutir democracia. Então, diz a autora, por enquanto, basta dizer que as políticas de Evo Morales têm tido impactos concretos na dimensão política, material e simbólica, posto que geram uma base de segurança jurídica e econômica para as mulheres bolivianas e significam uma importante redistribuição do poder político. Sobre a democracia, a gente tem vários níveis na Bolívia, né? Que já demonstram novamente esse avanço frente à falha da democracia liberal, já que lá possui a democracia direta e participativa, a representativa e a democracia. Enfim, a gente vai debater sobre isso um pouquinho aqui, né? Além do regime eleitoral, publicado em 2010, diz que a democracia intercultural boliviana se sustenta na existência das nações e povos indígenas originários camponeses e das comunidades interculturais e afro-bolivianas, que conformam o Estado plurinacional da Bolívia, com diferentes formas de deliberação democrática, distintos critérios de representação política e o reconhecimento de direitos individuais e coletivos. Portanto, de um lado, sim, se mantém aquela estrutura padrão de governo,
mas de outro vai se buscar meios de colocar um autogoverno, que é relacionado à identidade cultural, à territorialidade, ao meio ambiente, à consulta prévia sobre o uso de recursos naturais, à propriedade e à titularidade coletiva das terras, ao autogoverno e também à livre determinação. Não sendo, então, só do elemento político isso daí, mas a partir de 2019, no próprio sistema econômico boliviano, onde se definiu como social, comunitário e produtivo, e se tornando também plural. Para dar um exemplo, é a partir disso que eles conseguem nacionalizar as águas, os hidrocarbonetos, reverteram o processo em relação às empresas de mineração, nacionalizaram a comunicação e também a energia elétrica. Com isso, boa parte dos recursos obtidos pela recuperação dos hidrocarbonetos se destina às universidades, aos municípios e ao Fundo de Desenvolvimento Indígena. Até os direitos conhecidos como civis saem desse espaço mercantil, mas são reconhecidos os direitos individuais, coletivos e fundamentais, tirando certas necessidades daquelas categorias conhecidas como bens e serviços. Então, se você trabalha, você tem acesso aos bens, se você faz tal coisa, você tem acesso aos serviços. Eles não são mais bens e serviços, eles são direitos individuais, coletivos e fundamentais. A recuperação desse valor de uso, ou a desmercantilização, são, sem dúvida, a ruptura econômica mais importante realizada na Bolívia durante a última década. Isso acontece porque se propiciam espaços nos quais a lógica da reprodução do capital é interpelada por outra, na qual prevalece o valor de uso acima do valor de troca, ainda que de maneira parcial. Aqui se encontram latentes elementos para uma mudança de paradigmas, como o do bem viver. Sendo visto, por exemplo, na educação, que teve maior investimento, com foco na permanência estudantil para primeiro enfrentar a questão da pobreza, né? Então, geralmente, com uma questão voltada para a renda. Na saúde, o avanço já se mostra enorme, por exemplo. No pré-natal, mulheres grávidas sem condições têm acesso aos alimentos de mercado a partir de subsídios, mesmo que não tenham plano de saúde. Também tem a própria expansão de serviços básicos, buscando atender primeiro a própria população e depois a exportação. Após a nacionalização das multinacionais da água, o governo destinou importantes recursos para garantir o acesso a esse recurso e ao saneamento básico. A cobertura de conexões de água potável se incrementou em mais de 13 pontos percentuais no ano 2005 a 2017. No ano 2010, a Bolívia alcançou, perante a Organização das Nações Unidas, o reconhecimento da água potável e o saneamento como direito humano. O governo de Evo Morales leva a economia do país sob diretrizes da recuperação soberana dos recursos naturais, como fundamental para gerar uma base material com a qual ressarcir as desigualdades herdadas do período neoliberal por meio da transferência de renda a setores vulneráveis. Contudo, a nacionalização não somente significou soberania econômica e maior equidade, mas também soberania política. Sendo assim, essa democratização ela foi múltipla, em termos de classe, deslocamento de elites, de raça, indigenização do Estado e de gênero com paridade e alternância. Porém, surge um problema. Com as mudanças, novas demandas. O Evo se tornou um status quo, tanto que em 2016, no referendo constitucional, por pouco, o próprio MAS perdeu, além de sofrer, claro, uma forte campanha de fake news. Enfrenta-se a pobreza, promove em certa medida a desmercantilização, mas ainda não acaba com o neoliberalismo. E o neoliberalismo ele é mais do que um programa econômico e político para sua realização e manutenção, ele tem que deslizar-se através de dispositivos produtores de subjetividade. A questão dessa democratização, portanto, é de superar essas subjetividades em conjunto com o processo de desmercantilização. No apêndice de Rebeca, a gente tem algo muito interessante, né? Ela fala sobre o golpe que rolou e avisa que ele foi revertido. Ou seja, o que foi feito ainda não foi o limitante para a ação dos grandes capitalistas e do imperialismo. Eles ainda conseguem dar o golpe. É preciso avançar ainda mais, construir territórios que já se propõem a outro modo de vida. Seguindo a autora, não seremos mais mercantilizados. É pensar na mercantilização para a revolução. Enfim, esse episódio, ele ficou mais curto realmente, né? Um episódio mais tranquilo, a gente trouxe menos coisas para abordar, mas é porque ele tem um foco muito simples, que é falar um pouco sobre os avanços conseguidos dentro de um processo de desmercantilização, de formação de um Estado plurinacional, enfim, de um movimento que conseguiu reverter um golpe em 2019, saca? Eu acho que é realmente uma daquelas experiências pra gente aprender, pra gente anotar, pra gente entender, pra gente conhecer. E por isso que eu espero que dê certo de trazer camaradas de outros coletivos pra cá, pra trocarem essa ideia, tá bom? Então não deixa de seguir a gente, @morcego_Marcos_. Todos os links vão estar aqui, inclusive o link de acesso ao Drive, que tem disponível aí o nosso textinho, tá? Pra vocês terem ele na íntegra e conseguirem ver as notas de rodapé, tá bom? Não esqueçam de apoiar a gente, compartilhar a gente, curtir a gente. É isso. Tamo junto. Muito obrigado. Até mais. Tchau!